fazer o trabalho da disciplina. Ficar meio que como trabalho final, tá? Ou quase trabalho final. Pelo menos a parte teórica, né? E aí eu quero ver se vocês topam como que a gente pode fazer esse trabalho final. Se eu esquecer, por favor, me lembrem para a gente não encerrar a aula sem eu falar desse trabalho. Uma tentativa aí de minimizar trabalho e ainda assim da gente ter conteúdo e tal, tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida aí, usem o chat ou abram os microfones. Então, vamos lembrar de alguns conteúdos que vocês tiveram em algum momento do ensino fundamental, do ensino médio de vocês. O primeiro deles é o princípio de Arquimedes, que é o princípio que fala de empuxo, né? O que é empuxo? Arquimedes falava que quando a gente tem meio líquido e a gente coloca um corpo nesse meio líquido, o corpo pode ser qualquer objeto, inclusive o corpo humano, o espaço que esse corpo corre gera nesse líquido, o tanto que esse corpo desloca o líquido é o tanto de força que o líquido vai empurrar esse corpo para cima, como se a água quisesse expulsar esse corpo que está invadindo o seu espaço. Então a gente tem a força da gravidade empurrando o nosso corpo para baixo, inclusive dentro da água, mas dentro da água, além da força da gravidade, a gente tem a força do empuxo que empurra o nosso corpo para cima, de acordo com o volume do nosso corpo, com o volume que a gente ocupa dentro da água. Esse é o princípio de Arquimedes, o princípio do empuxo, que é o que explica fisicamente a nossa capacidade de flutuar. Por que que a gente, quando cai na água, não é igual uma pedra, não só afunda? Por que que tem alguma coisa que parece que empurra a gente até certo ponto para cima, tá? E em relação à flutuação, a gente tem um processo chamado densidade relativa, que na literatura também pode ser encontrado como gravidade específica. O que é isso? É a capacidade de um objeto de flutuar ou de afundar. Isso vai ser de acordo com o objeto, com as propriedades físicas do objeto e com as propriedades físicas do líquido em que aquele objeto foi jogado, tá? Então, no caso da água, vai ser em relação à massa do objeto e à massa de volume de água deslocado. Como assim? Com o desenho fica mais fácil da gente entender, né? Então, o princípio do empuxo, esse E aqui é de empuxo. E o P é de peso. Lembra que peso significa massa vezes gravidade. O nosso peso está relacionado com a gravidade. Então, entendam que peso já significa a nossa massa com a aceleração da gravidade, que é aquela força que empurra a gente ao centro da Terra, né? Então, o que vai ser o empuxo aqui? Se o meu peso for menor que o empuxo, eu tendo a subir em meio líquido. Eu tendo a ficar não para cima da água, mas bem próximo à superfície, como essa primeira bola está aqui. Se o meu peso é igual ao empuxo, eu tendo a flutuar no meio dessa água, eu tendo a ficar em equilíbrio com a água. Não vou afundar até o fundo, mas não vou voltar à superfície. Se o meu peso for maior que o empuxo gerado pelo líquido, eu vou afundar, certo? E aí, para a gente saber se o nosso peso vai ser maior ou menor que o empuxo, se a gente vai afundar, ficar ali no meio da água, ou se a gente tende a subir para a superfície, a gente tem que fazer o cálculo de densidade relativa. O que é? Esse cálculo já está feito, a gente não precisa fazer porque pessoas já fizeram, né? Como que se faz esse cálculo com seres humanos? A gente tem a densidade da nossa massa magra dos músculos, que é de 1, a densidade. Aí a gente tem a densidade da gordura, que a gente tem, que é menor que 1, mais ou menos 0,8, 0,7. A gordura é menos densa que a água. Então, a água também tem densidade 1. A massa magra tem a densidade igual. Se é igual, a tendência é ficar aqui no meio desse líquido. A gordura tem uma densidade inferior. Então, se a gente pegar só um pedaço de gordura e botar na água, a tendência vai ser essa gordura
subir. Tanto que o óleo, por exemplo, ele flutua sobre a água, se colocar um junto do outro. E a nossa massa óssea, ela tende a ser mais densa do que a água. Se a gente jogar um osso na água, ele tende a afundar, tá? E aí, somando e dividindo, fazendo a média de todas as nossas estruturas, incluindo a pele, enfim, o ser humano tem uma densidade relativa de 0,96, ou 96%. Se a densidade da água é 1 e a densidade do nosso corpo é 0,96, a nossa densidade é menor que a água. Então, a nossa tendência é a flutuar e não a afundar. Só que é uma diferença muito pequena, é uma diferença de 4% só. Então, que tanto da gente, do nosso corpo, tende a não afundar? Esses 4%, tá? Então, ó, se a nossa densidade relativa é de 96%, significa que 96% ficará embaixo da água. E o que sobrou, os 4%, ficará sobre a água. Se a gente conseguisse ficar em pé dentro d'água, sem se desequilibrar, sem tombar, é tipo assim, do pescoço para cima fica para fora e o resto tende a ficar dentro da água. E aí, o seu corpo vai entrar em equilíbrio com a água e você tende a ficar nessa porcentagem de nem afundar completamente e nem conseguir subir, andar sobre a água, por exemplo, tá? Se tiver alguma dúvida, me interrompe, tá, gente? Eu tenho que voltar a alguns conceitos que eu imagino que vocês não lembrem mais. Tá. Vamos imaginar, agora falando mais palpavelmente, vamos falar de peso e vamos falar do nosso corpo mesmo, em vez de falar de objetos. O peso que a gente tem dentro da água, vocês já devem ter percebido que parece diferente do peso que a gente tem fora da água. Quando a gente está dentro da água, parece que é mais leve, tanto objetos quanto o nosso corpo. Fica mais fácil da gente levantar uma pessoa dentro da água, por exemplo, né? Então, o peso que a gente tem dentro da água, a gente chama de peso hidrostático, justamente porque dentro da água ele é diferente de fora da água. O peso hidrostático de uma pessoa vai depender do próprio peso que ela tem fora da água e do quanto essa pessoa está dentro d'água. Se essa pessoa está só com o joelho dentro da água ou se essa pessoa está com a água acima da cabeça, por exemplo. Tá? Então, presta atenção. Essa é uma porcentagem de o quanto você fica mais leve dentro da água. Se você é uma pessoa que pesa 60 quilos e você entra na água com a água até os tornozelos, você fica 10% mais leve. Nesse exemplo de 60 quilos, a pessoa passa a pesar 54 quilos. Vou passar direto para a região do peito, processo tifoide, o final do osso externo aqui na caixa torácica. Uma pessoa de 60 quilos que está com um processo tifoide submerso, ela perde 80% do seu peso, ela passa a pesar 12 quilos, fica bem mais leve do que antes. E uma pessoa que está com os ombros submersos, ela perde 90% do seu peso e ela passa a pesar, uma pessoa de 60 quilos passa a pesar 6 quilos. Então, isso é uma propriedade física da água que vocês já experimentaram, já sentiram de alguma forma, talvez só não tenham visto em números. Mas a gente fica, de fato, mais leve na água. É mais fácil da gente carregar peso na água, tá? E a gente tem que pensar que, por ser mais densa que o ar, a água é mais densa que o ar, ela também imprime mais resistência ao movimento. Então, eu fico mais leve, mas tenta correr dentro da água. Não vai ser fácil, porque você vai ter mais resistência e você vai ter mais coisas te empurrando, mais moléculas te empurrando, do que se você estiver aqui ao ar livre e quiser imprimir velocidade, quiser começar a correr. Certo? Tenham isso em mente. Vamos passar. Bom, na forma de apresentação não vai aparecer. Mas, deixa eu tirar aqui só um. Vocês ainda estão vendo? Então, beleza. Levando isso que eu falei em consideração,
o Bolt correndo na piscina, mas não na mesma velocidade, né? Ele estava solto ou ele estava na esteira ou com aquele cinto prendendo? Uhum. Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual seria, levando em conta o que eu falei até aqui, qual seria a vantagem? O palestrante disse que não tinha nada de eficaz. Aí vai depender de para que ele estava correndo, né? Qual era o objetivo dele nessa corrida. Se for para, assim, um praticante de atletismo correr na água, ele não vai ficar mais rápido fora da água também, não. Você lembra para que ele estava correndo? Densidade, Gabriel. Mas, como eu falei, por enquanto, ainda vamos coisas, quais seriam as vantagens de fazer em água? Então, você agora mais sem do científico, mas tem a vantagem da exercício. Eu quero ter começar. Uma vantagem seria menos impacto prático de uma elite. Se eu tenho um problema no pé ou no dedo e correr na rua vai me machucar, eu preciso de um momento de dentro da água menos impacto. E ainda vou ter que alimentar. Não necessariamente correr, pode ser nadando. Né? Seria uma outra vantagem de fazer exercício em água. Agora vocês. Go, 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 go. Credo, gente. Pensa. Exercício. Vamos levantar de posições. Porque a articulação dentro da água tem uma possibilidade menor de luxação, de desencadear a articulação. Tem uma articulação naturalmente bom, que é uma articulação estável, né? A possibilidade adenoide e o cicatricado, ele não tem só 5 vezes, tem a possibilidade menor, mas tem pessoas com condições tornam as suas articulações mais. Hum? Só tô sozinho. Oi, gente. Melhorou? Tá travando menos agora? Tá, beleza. Falha técnica. Então tá. Vou voltar então na parte das articulações instáveis. Eu falei que a água é interessante para articulações instáveis.
Articulações instáveis, tanto naturalmente instáveis, como, por exemplo, a articulação do ombro é naturalmente instável, porque a cavidade glenoide é muito rasa e o húmero só faz isso daqui na cavidade. Não é uma cavidade que abraça e agarra e não deixa o húmero sair, né? Então, como é uma cavidade rasa e o húmero, nosso braço, consegue fazer muitos movimentos, para eu ter deslocamentos ou luxações, né, desencaixes, existe essa possibilidade é aumentada. Então, para articulações instáveis, pode ser interessante de trabalhar movimentos com menos risco de luxação. E para pessoas que têm condições que deixam essas articulações instáveis, então, aí, sob essas condições, qualquer articulação pode ser instável, também pode ser interessante. Como assim? Uma pessoa que tem muita frouxidão ligamentar, uma pessoa que tem síndrome de Down, que é por causa da síndrome é hipotônica e tem ligamentos frouxos. Tem uma síndrome, que eu não vou lembrar o nome agora, que é até de uma colega minha, que é uma síndrome nos ligamentos. Os ligamentos são muito elásticos e, portanto, as articulações são instáveis. E aí tem risco de deslocar quadril, ombro, tornozelo, um monte de coisa. Então, é uma vantagem. Como eu tenho muita pressão exercida de todo lado da água, a chance dessa articulação luxar, sair do lugar é menor. Então, vantagem. Agora, falem vocês, para a gente completar, mais uma vantagem do exercício feito em água. Fala aí para mim. Abre o microfone ou digita. Como assim capacidade cardíaca? Se a pessoa não tem capacidade cardíaca, é uma vantagem? Ou para melhorar é interessante? Esclareça. Para melhorar. Ok. Não vou botar nem capacidade, vou mandar condicionamento cardiovascular, que eu sou chique. Sim, condicionamento cardiovascular. Qual que é a vantagem da água para melhorar condicionamento no sentido de fôlego, no sentido de organizar melhor o sistema simpático, pressão, etc. Como eu consigo, na água, mover o meu corpo todo? Também. Como eu consigo, na água, mover o meu corpo todo sob a mesma resistência? Então, eu tenho resistência. Imagina que a água está aqui no meu pescoço, eu estou em pé. Então, eu tenho resistência para os braços e eu tenho resistência para as pernas. E se eu estou na horizontal, eu vou fazer um nado, nadar mesmo, eu vou ter a resistência da água o tempo todo, independente do tipo de nado. O fato de você usar praticamente todos os músculos, praticamente não, né? Todos os músculos do seu corpo num mesmo exercício ajuda muito no seu condicionamento físico. É diferente de você ficar só na bicicleta, por exemplo, usando só as pernas. Tá? Não estou desmerecendo a bicicleta, mas é uma alternativa muito interessante. Por que é muito interessante para quem tem asma e costuma ser até recomendado prática de natação, às vezes até hidroginástica para pessoas que têm asma, principalmente quando é criança ainda, já que criança tende a passar por muita infecção e aí vem bronquite, aquela coisa toda, né? Porque além de melhorar o condicionamento físico, então melhorar a capacidade do nosso organismo de aproveitar melhor o oxigênio que a gente consegue botar para dentro, a natação, ela trabalha os músculos respiratórios, porque você não respira assim. Quando você está nadando, você tem que pôr o máximo de ar para dentro em pouco tempo, então você faz força para botar o ar para dentro, e você também faz força para tirar o ar do pulmão. Fazer força para inalar e para expirar, e nos momentos certos, trabalha os músculos respiratórios. Acho que vocês viram isso com o Igor, né? Mas os músculos respiratórios não se limitam ao diafragma. Toda a caixa torácica, os
escalenos, o esternocleidomastoide, os intercostais também estão envolvidos no movimento de respiração. Quanto mais esses músculos são capazes de abrir a minha caixa torácica para entrar mais ar, melhor para mim. E no caso do asmático, ele vai ter a passagem de ar nos brônquios dele limitada. Mesmo que ele não esteja em crise, normalmente é uma passagem menor do que numa pessoa normal. Tem um certo grau inflamatório. E aí, se eu faço esse corpo trabalhar melhor os músculos do pulmão, melhorando a capacidade do pulmão inflar, então o pulmão infla mais, eu melhoro também a capacidade respiratória dessa pessoa. É realmente eficaz para uma pessoa com asma fazer natação, tá? Claro que tem que ser progressivo, tem que entender qual que é o estágio da doença, porque a pessoa ter um ataque de asma nadando não é interessante, né? Mas sim, tende-se a diminuir bem as crises de asma, principalmente em crianças, né, que ainda estão desenvolvendo aí os pulmões quando fazem natação. Tem um fenômeno que eu acho que o Igor não deve ter falado para vocês, porque isso se estuda mais na fisioterapia, que... eu vou ter que abrir o slide aqui, peraí. De falar, vocês não vão entender rapidinho. Vou falar de pulmão e explicar um pouco sobre a idade também, porque que é importante. Cadê? Porque que é importante a gente desenvolver bem, botar a criança para fazer natação e desenvolver essa parte respiratória. Aqui. No nosso pulmão, a gente tem 3 estruturas muito relevantes, que são essas aí. Canais de Martin, canais de Lambert e poros de Kohn, tá? Essas estruturas, elas surgem no nosso corpo mais ou menos entre 5 e 7 anos de idade. Antes disso, a gente tem menos possibilidade de botar ar até os nossos alvéolos, porque a gente não tem a chamada ventilação colateral, tá? Como assim? Antes dos 5 anos de idade ou antes dos 7 anos de idade, o ar entra aqui, isso aqui é o bronquíolo, e esse aqui de baixo é o alvéolo. Ele entra só em um, e sai. Ele entra e sai. Ele entra e sai. O problema é, para a gente realizar a troca gasosa, eu preciso que o gás, oxigênio, entre em contato com a parede do alvéolo, porque é na parede do alvéolo que tem os vasos sanguíneos que vão puxar esse oxigênio no processo de difusão. Quando eu sou criança, eu só tenho um caminho. Então, eu venho aqui, o que eu não aproveitar de oxigênio, o oxigênio que não encostar nas paredes e não for absorvido, vai embora. A gente chama de espaço morto, tá? A partir dos 5 anos, eu começo a desenvolver alguns canais que comunicam brônquios, bronquíolos e alvéolos. São essas três coisas aqui. A partir dos 5 anos, com 7 anos, com certeza está em desenvolvimento e termina de se desenvolver mais ou menos com 12, 13 anos, tá? Por isso que uma criança de 5 anos, não tem a mesma capacidade respiratória que uma criança de 12 anos. Isso vai além do tamanho da criança ou do tamanho do pulmão da criança. Vai por causa dessa condição também. Porque aí eu começo a desenvolver a capacidade de o ar que entra por aqui, em vez dele vir só para cá, para esse número 2 aqui, ele consegue vir para o número 2, vir para cá, passar para outro bronquíolo e chegar em outros lugares. Ou, no caso dos poros de Kohn, que são esses azuis aqui, o que eu não aproveitei aqui no 2 passa para o próximo, tenho mais superfície de contato. Tá sobrando ainda, passo para o próximo, tenho mais superfície de contato. Chama respiração ou ventilação colateral justamente porque é de lado, não é só mais do verticalizado, é horizontalizado também. Só para vocês verem
essa estrutura mais de perto, olha os poros de Kohn aqui, como que eles são minúsculos. Isso é um alvéolo, uma microscopia eletrônica, e esses são os poros de Kohn que comunicam alvéolo com alvéolo, tá? E essa estrutura só existe a partir dos 5 anos de idade, mais comumente a partir dos 7 anos de idade. Por isso que uma criança de 5 anos asmática, ela tem muito mais dificuldade de respirar do que uma criança de 8 anos asmática. Porque além dela ser asmática, ela também não tem ventilação colateral. Se ela não tem ventilação colateral, uma das coisas que vai ajudar, duas coisas, que vai ajudá-la a ter menos crises ou a sofrer menos, ou ter que ficar usando menos o broncodilatador, é justamente condicionamento físico, mais mitocôndrias, melhor uso do oxigênio para as funções e condicionamento da estrutura muscular que nos permite expandir os pulmões e respirar, tá? Então, natação para criança mesmo, com ou sem asma, é muito interessante para que ela consiga melhorar o seu condicionamento antes mesmo dessas estruturas começarem a ser formadas, tá? E antes dos 5 anos, muito importante, porque essas estruturas ainda não existem. Essas estruturas ainda não existem, tá? Beleza. Alguém tem mais alguma vantagem? Deixa eu ler aqui o Miguel. Se alguém tiver mais alguma vantagem do exercício na água, fala aí, enquanto eu leio. É verdade que as pessoas com doença cardíaca melhoram sua pressão arterial sendo nadadores frequentes? Miguel, eu vou entrar na desvantagem agora. E eu vou falar uma coisa, porque aí depende do que você chama de doença cardíaca, né? Hipertensão não é só o coração, é todo o sistema vascular. Mas, ó, entrando nas desvantagens. Uma das desvantagens do exercício na água, que a gente comentou da aula passada, em relação ao reflexo do mergulhador, lembra? O reflexo do mergulhador, ou o fato de você estar dentro da água, vai ter duas consequências nesse sentido cardiovascular. Um é o aumento da pressão arterial. E o segundo é a diminuição da frequência cardíaca. Por isso que eu falei que depende do problema que a pessoa tem. Se a pessoa tem pressão arterial alta, aumentada, e não cuida, não toma remédio, pode ser que num primeiro momento não seja adequada a natação, porque ela vai entrar e a pressão vai subir. E aí? E se nesse subir a coisa pega para o lado dela? Né? Se for um problema cardíaco mesmo, o coração, por exemplo, um coração sobrecarregado, e eu diminuo a frequência cardíaca, pode ser uma boa estratégia para como recuperação dessa pessoa, como uma reabilitação, por exemplo, tá? Nesse sentido, é como se para o coração ficasse... como é que eu vou falar? É como se desse um pouco mais de folga para o coração, o fato dele bater menos vezes por minuto. E isso obriga o organismo a desenvolver as mitocôndrias e a melhorar o uso do oxigênio, tá? Mas é isso que tem que ter cuidado. Então, assim, acabei de ser diagnosticado com pressão alta, não quero tomar remédio porque a indústria farmacêutica malvadona quer empurrar remédio pra gente, vou nadar na água gelada do Lago Paranoá. Não vai ser uma boa estratégia, não. Tá? De começo, pelo menos, não. Mas, como forma de exercício físico, então, a pressão está controlada, ou o problema cardíaco não é dos mais graves, não é problema pulmonar congestivo, porque aí não pode, aí pode ser vantagem ter a natação como uma forma de exercício físico, dentre as várias formas de exercício que a gente pode ter aí, tá? Só lembra que qualquer pessoa com hipertensão, né, aquelas pessoas que precisam fazer exercício para melhorar esse quadro cardiovascular, se elas forem fazer exercício, esse exercício tem que ter uma intensidade. Como assim? Eu preciso baixar minha pressão, né? A pressão está subindo, ainda não preciso tomar remédio, mas preciso fazer exercício para as coisas se regularem. Vou fazer hidroginástica, tenho, sei lá, 30 anos de idade. Vou fazer hidroginástica com as velhinhas. Vou ficar lá fazendo
ré, 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 ré. A intensidade desse exercício não vai te gerar a alteração cardiovascular que você precisa para melhorar a sua saúde. Assim como qualquer exercício. Se você precisa muito melhorar a sua condição cardiovascular, fazer uma caminhadinha, conseguindo conversar com a coleguinha do lado ou mandando mensagem no celular, não vai te gerar estímulo suficiente para alterar essa condição que você tenha, tá? Mas, de qualquer forma, como exercício é excelente, Miguel, desde que tenha a intensidade necessária, tá? Então, uma pessoa jovem e fazer hidroginástica com as idosinhas, não vai melhorar. Simplesmente não vai melhorar, tá bom? Então, uma das desvantagens seriam aumento da PA, vou pôr só PA, aumento da PA, pressão arterial, e diminuição da frequência cardíaca. Por que eu estou botando diminuição da frequência cardíaca como consequência, como desvantagem? Porque se a pessoa já tem uma frequência cardíaca baixa, por algum motivo, que não seja um condicionamento físico excelente, que não é porque ela é atleta, e essa frequência diminui, ela pode ficar tonta, ela pode dar a sensação de faltar energia, de eu não consigo fazer esse exercício, dar aquela moleza. Não sei se vocês já tiveram isso, de estar normal, aí entra numa água, principalmente se ela for quentinha, e aí fica mole. Em vez de querer nadar e gastar energia e tal, fica não quero fazer mais nada. Então pode ter essa consequência também. Em idosos, isso é preciso de ter atenção, tá? Por quê? É muito comum que idosos tomem remédio para pressão arterial e tal, dependendo do remédio, ele pode alterar a frequência cardíaca. E remédios antidepressivos podem diminuir a frequência cardíaca, tá? E aí, a pessoa tem a frequência cardíaca diminuída pelo remédio, não porque ela é atleta. E ela vai fazer exercício na água, e geralmente o idoso busca uma água que não é gelada, né? Até pelo bom senso. Aí a pressão dele, aí a frequência cardíaca dele vai diminuir mais. Aí ele vai ficar assim. Vamos, gente. Nossa, a aula de hoje não tá rendendo. E aí não é vantagem, né? E aí você precisa saber, por exemplo, se esse idoso toma antidepressivo, se possível, perguntar qual, para entender se esse remédio vai ter efeito colateral na sua modalidade. Porque se o efeito colateral for a diminuição da frequência cardíaca, talvez você tenha que compensar essa diminuição da frequência cardíaca no exercício em si, entendeu? Não dá para fazer um exercício muito leve, porque aí não vai aumentar, compensar o aumento da frequência cardíaca. Talvez tenha que ser um exercício mais animado, tem que ser aquelas velhinhas que ficam assim, ó, na beira da piscina, tá? Outra desvantagem, deixa eu só ver o slide seguinte, para ver se eu não falei. Não falei. Tem uma desvantagem que eu particularmente detesto, que é... eu esqueci de colocar aqui, tá vendo? Vocês não me fizeram pensar. Vou adicionar na vantagem. Diminuição de edemas, ou diminuição de inchaço. Por quê? Na água, em vez de você ter só a pressão da gravidade sobre você, você tem a pressão da água sobre você em todas as direções, de todos os lados. É como se você estivesse inteiro comprimido. Claro que não é uma compressão absurda, mas você fica comprimido. Para uma pessoa que tem tendência a ter inchaço, a ter edema, aquela pessoa que retém líquido, que fica inchada, é uma vantagem, é uma forma de botar com a compressão, eu boto aquele excesso de líquido entre os tecidos para circular no tecido linfático, na corrente linfática, que vai cair depois na corrente sanguínea, e essa pessoa tende a diminuir os inchaços. Então, dependendo da necessidade da pessoa, se for, por exemplo, uma pessoa que tem, como é que fala? Acúmulo de líquido, uma pessoa que está se recuperando de alguma situação em que ela teve edemas, tipo, está se recuperando de gravidez, está se recuperando de cirurgia. Quando eu falo se recuperar de cirurgia, pode ser 4 meses depois da cirurgia, né? Pessoas que têm obesidade. A obesidade causa inchaço, causa edemas, porque é uma inflamação. Diabéticos também podem se beneficiar com essa condição,
você diminui os edemas e aí diminui as consequências que o edema pode ter na pele, por exemplo, e no processo inflamatório, né? E por que eu lembrei do edema aqui, no que eu ia falar? Porque essa compressão joga esse excesso de líquido que estava ali entre os tecidos de volta na corrente sanguínea. O aumento da pressão arterial que acontece faz o sangue circular com mais força, né, e mais rápido, inclusive pelos rins. O que acontece? Aumento de micção. Xixi. Dá mais vontade de fazer xixi quando a gente está nadando. Ou a gente faz xixi com mais frequência quando a gente está nadando. Não sei se já aconteceu com vocês pararem para pensar, gente, eu não bebi nada, eu não estava bebendo líquido e eu estou fazendo xixi toda hora. Por quê? Por causa dessa compressão, esse excesso de líquidos que todo mundo tem, ninguém é completamente não edemasiado, volta para a corrente sanguínea e vai sair na forma de xixi. E por que eu botei como desvantagem? Porque ninguém merece ter que fazer xixi toda hora. Ninguém merece ter que parar. Se antes você conseguia fazer, sei lá, se na academia você consegue ficar 1 hora sem fazer xixi para terminar o seu treino, às vezes na água você tem que parar, vai, volta, porque não pode fazer xixi na piscina, né? E é uma coisa complicada de controlar entre crianças, por exemplo. Porque a criança vai sentir mais vontade, dependendo da idade da criança. Se ela não se controlar muito bem, ela pode fazer xixi dentro da água. Então, para quem um dia for dar aula para criança, natação infantil, às vezes eles pedem para ir no banheiro com uma frequência meio alta, assim, você não entende, mas é por causa disso, por causa desse efeito aí da pressão da água, tá? Outra desvantagem, e aí é uma desvantagem, eu vou tentar explicar, não sei se eu vou explicar, tá? Porque vocês não tiveram ainda todas as disciplinas em relação a isso, mas a natação ela vai sofrer uma desvantagem em relação ao estímulo para aumento de massa magra dos músculos e estímulo para aumento e de remodelação óssea. Deixa eu ler o que a Thalita escreveu. Nossa, já. Thalita, é difícil falar se os nadadores serão mais comprometidos, porque tem muitas modalidades que precisam de fôlego também, né? Muitas modalidades longas, por exemplo. Imagina um atleta de futebol que corre 90 minutos num jogo, né? Fica correndo de um lado para o outro. Se a capacidade pulmonar dele for diminuída, ele também vai sofrer. Mas, sem dúvida, se houver a sequela, se um nadador pegar a Covid e houver a sequela a longo prazo, ele pode ser bem prejudicado, sim, dependendo do nado que ele faz, tá? Por quê? Pensa também que existem tipos de prova, né? Existem modalidades na natação que é tão rápido, mas tão rápido, que é mais anaeróbio do que aeróbio. Por exemplo, imagina uma prova de nado livre de 100 metros. Quantas vezes o nadador precisa respirar em 100 metros? Poucas, não são muitas. Ele respira, mas são poucas vezes. Se as mitocôndrias dele estiverem funcionando bem, mesmo com a baixa entrada de oxigênio, ele conseguiria sobreviver à prova, digamos assim. Ele conseguiria talvez compensar essa condição. Mas um nadador de provas longas, em águas abertas, por exemplo, esses que fazem quilômetros e quilômetros, ele poderia se prejudicar, sim, porque aí ele precisaria da maior capacidade pulmonar possível. Se essa capacidade estiver comprometida por causa do vírus, ele pode se prejudicar bastante. Mas, assim, não é só os nadadores, entendeu? Uma galera da área desportiva pode se prejudicar nesse sentido. Só que, assim, ainda está meio cedo para a gente saber quais são as consequências, as sequelas a longo prazo, sequelas crônicas. Por quê? Uma das coisas que acontece com a Covid, uma das fisiopatologias desse vírus, é que ele produz umas proteínas, né? E uma das proteínas que ele produz é capaz de ir lá na hemácia
e roubar a molécula de ferro da hemácia. E daí? É a molécula de ferro dentro da hemácia que transporta oxigênio. Uma hemácia sem ferro, ou com menos moléculas de ferro, já que não é só uma molécula por hemácia, ela é menos eficiente, ela transporta menos oxigênio. É um dos motivos pelos quais a saturação de oxigênio da pessoa contaminada cai. E assim, mesmo com o respirador enfiado no pulmão, a saturação é menor do que deveria ser. Esse é um dos motivos, tá? Então, mesmo, vamos supor, mesmo que o pulmão não esteja completamente destruído, mesmo que os alvéolos estejam lá, no sangue eu vou ter menos elementos para transportar o oxigênio. Só que esse efeito, ele tem prazo de validade, porque as nossas hemácias são recicladas de tempo em tempo. Entre 3 e 4 meses, você joga hemácias velhas fora e produz hemácias novas na sua medula. Então tá, você vai passar 4 meses com essa sequela, mas quando suas hemácias se renovarem, o ferro vai estar lá presente. E aí você supera essa sequela. Então já não é uma sequela, é uma sequela que não é de curto prazo, porque tipo 4, 6 meses para você realmente repor, não é exatamente curto prazo, mas não é crônico, não vai ser um negócio para sempre, né? A possibilidade de destruir os alvéolos aí é outra história, né? Se destruir os alvéolos aí pode ser que a pessoa não consiga mais ter a mesma performance dependendo do tipo de prova, principalmente as provas mais longas em que precisaria usar mais oxigênio. Mas com o atleta tem que parar para ver, cara, porque pode ser que as adaptações que o corpo que esse atleta é capaz de gerar, já que ele já era do alto rendimento, pode ser que ele não perca tanto assim depois do retreino, digamos assim, quando ele voltar a treinar, entendeu? Acabou de se curar, for fazer uma prova, vai ter perda de desempenho. Mas será que a longo prazo, uma coisa não compensa a outra? Tipo assim, o aumento das mitocôndrias não compensa alguma sequela pulmonar? Talvez. Ainda é muito cedo para a gente ter certeza nesse sentido, tá? Com certeza, a chance de um atleta vir a óbito, digamos assim, na forma mais grave da doença é menor, porque ele já tem muita coisa adaptada para conseguir sobreviver a essas condições que o vírus traz. Isso aí, com certeza. Pode ter certeza que se um atleta ficou mal, uma pessoa que não é atleta, provavelmente ela morre. Assim, né? Essas pessoas que ficaram pior, que a gente viu algumas notícias por aí, tá? Histórico de atleta é uma piada, tá? Caso alguém tenha pensado nisso, eu nadei quando eu tinha 6 anos de idade. Eu, por exemplo, nadei quando eu tinha 6 anos de idade. Isso vai me proteger hoje? Não, não. Histórico de atleta é uma piada, tá? Só para esclarecer. Ok, tá. Estímulo para aumento de remodelação de massa magra e de remodelação óssea. Deixa eu só mudar aqui a forma de apresentação. O que acontece? Dentro da água, a resistência que você consegue ter da água, ela vai ser inferior a muitas cargas que você conseguiria mover numa academia, num pilates, né? Porque você dentro da água pesa menos e a resistência da água não é tão grande assim. Então, pega uma pessoa que está caminhando para a terceira idade. Imagina aí, uma pessoa de 50 anos. Não é gordo, mas também não é muito magro, e você está vendo que está ficando sem massa magra. Se você botar essa pessoa na natação, não é que não vai melhorar, um monte de coisa pode melhorar no corpo dela. Mas vai ser muito difícil você reverter a perda de massa magra. Você conseguir realmente deixar essa pessoa forte. Vai ficar mais forte que estava sedentária. Mas falar que aumentou a massa magra, compensou 15 anos de sedentarismo. Não. O estímulo dificilmente vai ser suficiente para isso. E pior ainda é essa condição nos ossos. Porque o osso, para ele se remodelar, para ele ficar mais forte, ele precisa de impacto, que na água não tem, ele precisa de compressão, que na água não tem, e ele precisa de intensidade da contração muscular, que na água é muito pouco. Então, para uma pessoa que está, por exemplo, caminhando para a osteoporose,
Você falar, faz natação que vai reverter. Não vai. Não vai. E se natação não vai, hidroginástica é piada, tá? Faz mal? Não faz mal. Mas falar que você vai reverter uma situação de sarcopenia, que é essa perda de massa magra atenuada, ou a osteopenia, que é antes da osteoporose, mas ainda é reversível. Falar que você vai reverter essas condições com a natação, não vai. Não vai mesmo. Aí você precisa de um treinamento resistido, um treinamento de força. Não necessariamente numa academia de musculação, tem várias formas de fazer um treinamento de força. Mas só a água, só a natação não vão reverter essas condições. E por que a gente tem que bater nessa tecla? Porque o que tem de médico? Tanto médico que cuida de idoso, e aí, assim, dependendo do idoso, é qualquer médico que cuida do idoso. O idoso vai ter o neuro, vai ter o ortopedista, vai ter o reumato, né? Não necessariamente é um geriatra. Então, e o que tem de ortopedista? Falando pro veinho, vai fazer hidroginástica, meu filho, né? Você tá parado, vai fazer hidroginástica para melhorar seus ossos, para melhorar seus músculos. Gente, não tá no papel. E aí a pessoa continua piorando, não sabe por quê, não tá entendendo. Aí entope a pessoa de suplemento, de calcitran, né, que é cálcio mais D3, mais não sei o quê, só que o estímulo físico tá sendo insuficiente para aquela pessoa se recuperar. Aí tá, em vez dela entrar em osteoporose com 72 anos, ela entra com 70. Grande trabalho, sendo que você poderia ter revertido uma situação de osteopenia. A osteoporose não se reverte. Você freia, mas não se reverte. A osteopenia se reverte, ainda é uma condição que você pode reverter e voltar à normalidade, tá? E eu vou dar um exemplo. A minha prima, na época ela tinha, tipo, 30 anos, ela sofreu uma queda, quebrou o cóccix. Que merda, né? Porque não dá para engessar, enfim. O cóccix pode demorar 2 anos para cicatrizar, para recuperar, justamente porque você não pode ficar parado e não tem como engessar. E no que ela quebrou, o médico estranhou, o ortopedista estranhou ter quebrado por ser tão nova, né? Fez o exame para saber a densidade mineral óssea, verificar a saúde dos ossos e deu osteopenia. Quer dizer, precisava de cuidados. O que ele passou para ela? Calcitran, calcitran D, né? Que é o cálcio com a vitamina D3 e um outro complexo vitamínico lá. Ok. Só que o exame de sangue dela não tinha nenhuma alteração, nenhum hormônio, nenhum mineral estava abaixo do normal, nenhum. Se você tem cálcio, se você tem vitamina, se você tem os hormônios, para que eu vou te passar um suplemento? Ok. Aí ele passou e falou o que para ela? Faz natação, porque não tem impacto. Aí ela me falou isso. Eu falei, tá, mas quando ele falou natação, ele falou tipo natação, né? Alto rendimento, porque ela é sedentária a vida toda. Então, eu imaginei que fosse um começo, né? Para ganhar um condicionamento e tal. Aí ele falou, não. Ela falou, não. É hidroginástica mesmo, eu faço com as idosinhas lá, eu sou a mais nova da turma. Falei, gente, Deus é mais. Passou um tempo fazendo isso. Na época, eu não pude acompanhá-la. Ela passou um tempo ouvindo esse médico, voltou, fez o exame e adivinha? Quase nenhuma melhora, quase nenhuma diferença. Tá, filha. Agora vamos ouvir? Vamos fazer musculação, vamos entrar na academia, a gente monta uma série que não seja absurda, que não te deixe mal e tal. Beleza. Em 3 meses de musculação, e olha que ela nem é das mais que vai sempre, morre de preguiça e tal, a densidade mineral óssea dela melhorou muito mais do que os primeiros 3, 4 meses que ela passou na hidroginástica. E isso é sério, gente. E médico fala. E a pessoa acredita no médico, tá? E como que a gente faz a pessoa acreditar na gente? Evidência científica, sabendo o que a gente está falando, tá? Para passar credibilidade. Beleza. Então, algumas coisas que eu já tinha comentado, por exemplo, o reflexo do mergulhador, que aumenta a pressão e baixa a frequência cardíaca na água. Esse artigo é para eu lembrar de mostrar para vocês. Peraí. Esse artigo. Quero ver achar.
frequência cardíaca. Esse artigo mostra que tanto que a frequência cardíaca diminui dependendo de alguns fatores, como profundidade, tá? Deixa eu só achar a tabela aqui. Ó, então, esse artigo é de revisão. Ele pegou outros estudos que fizeram essa pesquisa para ver o quanto diminui a sua frequência cardíaca dependendo do tanto que você está submerso, o tanto do seu corpo que está submerso. E aí eles viram que, por exemplo, quando você está submerso até o umbigo, a sua frequência cardíaca diminui entre 11 e 13 batimentos por minuto, tá? E se a água está só no ombro, seu ombro está submerso, você pode baixar até 17 batimentos cardíacos por minuto. Se você está submerso, mas com os braços para fora da água, não diminui tanto, diminui entre 12 e 13. E se você está com o pescoço submerso, a sua frequência cardíaca tende a diminuir aí entre 13 e 17 batimentos cardíacos por minuto, tá? E um outro estudo que fizeram era em relação à temperatura da água. Será que uma água mais quentinha ou uma água mais gelada, ou se eu alterar a temperatura da água, eu altero mais ou menos a frequência cardíaca? E eles viram que, por exemplo, se eu tenho natação normal, sem nenhum apoio, né? Se eu passo uma água de 34 graus para 26 graus, eu esfrio essa água, eu diminuo 7 batimentos cardíacos. Isso além daqueles primeiros batimentos que tinham diminuído. Então, eu entrei na água, diminui a frequência cardíaca. Se essa água esfriar, a frequência cardíaca pode diminuir ainda mais, tá? Então, tinha estudo lá mostrando, vamos pôr 14 batimentos cardíacos. Se a água estiver fria, posso diminuir mais 7. Vou ter 21 batimentos cardíacos a menos na minha frequência cardíaca, tá? Por isso que pode dar uma sensação de moleza, de estar difícil, de não consigo me exercitar. Esse artigo já está lá no Moodle, se vocês quiserem ler, ele é em português, então é tranquilo. E aí é só um exemplo que eu queria mostrar para vocês em relação à diminuição da frequência cardíaca, tá? Outra coisa, temperatura da água aumenta a sua densidade. Quanto mais fria a água, mais densa ela é. Logo, menos você flutua e mais resistência à água você tem. Nadar no frio é mais difícil, resumindo, tá? A água salgada é mais densa que a água doce. Então, a água do mar é mais densa. Por isso que é mais fácil você não afundar na água do mar do que numa piscina. E quanto mais sal tiver essa água, mais fácil é de você não afundar. Então, por exemplo, o Mar Morto, que na verdade é um lago, e que é o mais salgado do mundo, você não afunda. Não afunda, você tem que mergulhar para afundar. Você pode ficar boiando nele lá que você não afunda. Mas se você só ficar com a barriga para cima numa piscina, a sua tendência é a afundar. Como que isso é relevante? Se eu estiver nadando numa piscina, só numa piscina, a vida inteira numa piscina, e de repente eu quiser prestar uma prova em águas abertas, que pode ser no mar, pode ser mais fácil, por exemplo, porque a água vai ser mais densa, portanto, eu vou ser menos denso que a água. Eu vou flutuar com mais facilidade. Em compensação, na piscina, a gente flutua com menos facilidade. Se pegar uma pessoa que costuma nadar no mar e botar na piscina, ela vai ter um rendimento um pouquinho pior. E eu tenho diferenças também entre homem e mulher. Por quê? A distribuição das nossas gorduras, da nossa massa magra e da nossa densidade corporal é diferente. As mulheres, por exemplo, tendem a ter menos massa magra, o que é bom, porque a massa magra é densa, então afunda mais. Tendem a ter mais gordura, que flutua mais, e tende a ter a densidade mineral óssea um pouco menor. Então, teoricamente, é uma vantagem. O problema é como tudo isso está distribuído, porque a mulher pode ocupar mais espaço na água, porque ela distribui a gordura nos quadris, a tendência maior nos quadris e nos seios. E o homem tem uma distribuição mais homogênea, em compensação acumula na barriga, tá? De forma geral, homem tende a afundar mais do que mulher, tá?
de forma geral. Bom, em relação à pressão hidrostática, eita, essa aula tá rendendo, achei que ia ser mais rápido. Você precisa da pergunta, tá? A lei de Pascal, ela fala o seguinte: quando eu tenho um objeto dentro do fluido, a pressão que a água exerce é a mesma em todas as áreas desse corpo. Mas essa pressão aumenta quanto mais fundo eu estou. Então, se eu estou numa piscininha de 1,5 m, todos os pontos do meu corpo estão sofrendo a mesma pressão da água. Mas se eu mergulho a 3 metros, além de todos os pontos do meu corpo estarem sofrendo a mesma pressão, eu tenho uma pressão maior, porque eu tenho uma camada de água maior sobre mim. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas de estar mergulhando numa piscina, ser uma piscina um pouco mais funda, e aí quando você vai afundando, você sente uma pressão maior no ouvido, se você afunda mais. Geralmente com 2 metros costuma sentir um negocinho assim no ouvido, porque a camada de água sobre você aumenta e, portanto, a pressão exercida sobre você aumenta também, ainda que ela seja igualmente distribuída no seu corpo, tá? Então, a pressão é diretamente proporcional à profundidade e à densidade do fluido, tá? Vantagem. Eu tinha escrito aqui. Redução de edemas e estabilização de articulação. Desvantagem, urinar demais, com mais frequência, tá? Em relação à hidrodinâmica, né, como o estudo do movimento do fluido, ou como que o fluido se movimenta, como que a gente se movimenta no fluido, né? A gente precisa lembrar de algumas coisas. Lembra que aqui no ar, a gente tem o centro de gravidade, que quando a gente está em pé, se localiza muito próximo do seu umbigo. Centro de gravidade é um ponto imaginário, né? Não é um objeto, é um ponto imaginário. Então, quando a gente está em pé, ele é mais ou menos na região do umbigo e dentro do seu corpo. Se a gente fizer todos os cálculos, ele fica nessa posição. Mas, quando a gente está dentro da água, além do centro de gravidade, existe o centro de flutuação, que na água vai ser diferente do centro de gravidade. Por quê? O centro de flutuação está relacionado com um ponto do seu corpo que vai ter a maior tendência de flutuar, em contraponto ao centro de gravidade, que vai ter a maior tendência em afundar. Onde que vão estar esses pontos quando a gente está dentro da água? Na nossa caixa torácica, que é a parte menos densa do nosso corpo, porque tem mais ar, vai estar o centro de flutuação. A caixa torácica é a região do nosso corpo com mais tendência a subir, a flutuar. Em compensação, as partes mais densas do nosso corpo vão ter maior tendência a afundar. Por exemplo, da cintura para baixo. É muito mais fácil ficar com a região do tórax para cima, não necessariamente fora d'água, mas para cima, do que as nossas pernas, tá? Essa é que é a diferença de centro de gravidade com centro de flutuação. E aí, quando eu estou dentro da água e eu preciso me movimentar, como eu falei, existe uma resistência. Essa resistência a gente vai chamar de arrasto. Eu tenho 3 tipos de arrasto. Arrasto de forma, de onda e de atrito, tá? E aí, para vocês lembrarem, quanto mais suave é o meu contato com a água, ou quanto menos arrasto eu gero na água, mais eficiente é a minha propulsão. Mais eficientemente eu me empurro, eu me desloco na água. Qual é a vantagem? Eu sou mais rápida, gastando menos energia. Ou eu consigo vencer a prova em menos tempo, por exemplo. Ou eu consigo nadar mais longe, demorando mais para cansar. Vou falar de cada uma dessas formas de arrasto, ou desses arrastos. Arrasto de forma. Bom, o arrasto de forma está relacionado ao formato do objeto e como esse objeto se desloca dentro da água, tá? A área do corpo perpendicular ao fluxo do fluido determina a magnitude do arrasto de forma. Ai, meu Deus, como assim? Então, imagina, a água está aqui. Imagina que tem vários raios da água aqui, certo?
Se eu sou um objeto que eu vou me fazer a propulsão nesse sentido, concorda que eu vou ter pouca área de contato batendo na água? Em compensação, se eu fizer esse mesmo trajeto assim, é o mesmo objeto, mas se eu fizer esse trajeto assim, concorda que eu vou ter uma superfície de contato batendo de frente com a água muito maior? Isso é que é o arrasto de forma. Para vocês visualizarem melhor, imagina o celular aqui, uma placa plana, se empurrando a água e gerando um deslocamento, um turbilhão de água aqui atrás. É esse turbilhão, esse deslocamento que a gente chama de arrasto. Uma superfície plana, uma esfera, que já é mais hidrodinâmica ou aerodinâmica do que uma superfície plana, e uma superfície elíptica, digamos assim. E essa superfície vai ser a que menos gera arrasto. Olha aqui atrás, não tem turbilhão. Então eu não tive problema, eu fui suave em passar por essa água. Não sei se vocês conseguem perceber a semelhança, mas a asa do avião tem esse formato aqui mais ou menos, justamente para não gerar arraste e eu conseguir ter uma alteração de pressão e me manter no ar e não afundar. Isso acontece na água também. Dessa forma, ou criando determinadas formas com o nosso corpo, eu vou conseguir mais eficiência em não afundar e me manter próximo à superfície e em não enfrentar a resistência da água, passando de forma mais suave, sendo mais rápida, gastando menos energia, né? Então, por exemplo, a mesma forma aqui, ali eram formas diferentes. Agora, a mesma forma, gerando pouco arrasto, drag é arrasto, e a mesma forma colocada com outra conformação, gerando muito mais arrasto. Foi o exemplo que eu dei com o celular. Se a água está aqui e o celular está assim, eu tenho um determinado arrasto. Se a água está aqui e eu boto o celular assim, eu vou ter mais arrasto. Na água, se vocês já brincaram, vocês podem ter experimentado, por exemplo, você está imerso, você abre os dedos e faz assim na água, você vai gerar uma resistência, você vai ter que fazer um tanto de força. E se você fecha as mãos, fazendo a água bater aqui em vez de fluir pelos seus dedos, você vai ter mais resistência da água. É mais ou menos isso. Por isso que na hora de nadar, existem posições, existem técnicas que fazem o nadador assumir um formato do corpo dele. Por exemplo, vocês podem ver que quando eles vão largar, eles largam assim, em vez de largar assim, ou em vez de cair de bunda na água e depois sair nadando. Porque assim eu minimizo o arrasto quando eu entro na água. Em vez de eu fazer isso daqui e gerar essa resistência da água, eu vou gerar a resistência só da pontinha dos dedos. É um exemplo só, para dar para vocês, tá? Aí aqui, por exemplo, olha o arrasto, eu não sei se tem, não. Olha o arrasto que essa pessoa está gerando. Essa pessoa está com o centro de flutuação mais alto, porque é a tendência que o nosso tórax consiga ficar mais alto, mas por causa do centro de gravidade e o fato dele não ter a técnica ou não conseguir ainda controlar o seu corpo, o quadril dele está muito baixo. A gente deve nadar aqui, ó, muito próximo à superfície. Por quê? Olha a quantidade de arrasto gerado aqui no tronco dele, perto do tórax, e olha a quantidade de arrasto de turbilhão gerado próximo dos pés, que estão baixos demais. Se os pés, o quadril e os pés, estivessem na mesma linha aqui da cabeça, esse arrasto seria menor. E esse nadador teria menos resistência na água, conseguiria ir mais rápido ou fazer menos força para alcançar o mesmo resultado. Tá? São essas questões físicas que explicam a evolução da técnica. Por isso que é importante falar disso. Tá? Bom, o outro tipo de arrasto é o arrasto de onda. Onda no sentido da onda que o nadador gera, do tanto de água que ele espirra e das ondas que ele gera na piscina. Quanto mais ondas, pior.
menos eficiente é o nado dele. Imagina, por exemplo, você vai dar uma braçada. Se você bater com a mãozona assim na água, para depois descer a água e empurrar, você vai gerar mais ondas na água e mais respingo de água do que se você encaixar a mão na água e fazer o arrasto, sem sair espalhando água para tudo quanto é ponto, tá? Isso só afeta quando eu estou fora da água e eu vou ter contato com a água. Então, se eu estou completamente submerso, eu não vou ter onda. Eu vou ter arrasto de forma, mas eu não vou ter arrasto de onda, tá? Então, aumenta, dependendo de como você está nadando, vai aumentar com os movimentos de sobe e desce do corpo e com o aumento da velocidade do nado. Quando você nada, que você tira a cara da água para respirar, e aí você volta, quando você volta, você gera onda, você gera atrito, você perde velocidade ou perde performance, por exemplo, tá? E quanto melhor a sua técnica, menor a produção de onda. Por isso que a técnica é importante, que não é aleatório você sair batendo na água. Tem formas mais eficientes de nadar ou de ter a propulsão, né? A outra forma, ela tem mais de um nome. Ela pode ser chamada de arrasto de atrito, arrasto de superfície e fricção da água. De forma geral, é o atrito que a água tem com você, com o seu corpo, tá? Com a sua pele, com a roupa que você estiver usando, com a touca, com óculos, nesse sentido. Por exemplo, essa foto aqui é da pele de um tubarão, aumentada, né? Um super zoom aí. A pele de um tubarão é, assim, a mais eficaz no sentido hidrodinâmico. O tubarão é muito eficaz para nadar, ele nada muito rápido. E aí foram estudar por quê e descobriram que uma das coisas responsáveis pela velocidade do tubarão é a pele. Já que a gente não vai imitar a barbatana e o rabo do tubarão, talvez a pele a gente consiga imitar para fazer os nossos atletas terem menos atrito com a água e irem mais rápido. E chegaram a desenvolver algumas roupas que imitavam a pele do tubarão. Não sei se vocês ouviram falar. Ah, isso que eu ia te perguntar, Thalita, eu ia te aproveitar para perguntar. Então, desenvolveram, né? Começaram a desenvolver. E aí era um colã inteiro, assim, do pescoço para baixo era aquela roupa. E os nadadores que usavam essa roupa tinham uma performance surreal, assim, observaram. Só que aí eles observaram também que essa performance estava relacionada à roupa, não à pessoa, não à técnica. E aí era o que eu ia te perguntar, Thalita, que foi proibido, justamente por isso. Não era você que virou um atleta melhor, era só a sua roupa que estava com um design melhor, mais eficiente. E aí proibiram esse tipo de roupa, né, a pele de tubarão, a imitação da pele de tubarão, não era pele de verdade. Mas hoje você vê ainda algumas roupas sendo usadas na natação. Roupas no sentido daquelas calças, maiô, né? Existem estudos de tecido para que a roupa da pessoa tenha menos atrito com a água. E tem outras. E tem outras coisas que aumentam o atrito com a água e que a gente tenta alterar para diminuir o atrito com a água. Por exemplo, pelo. Pelo dá atrito com a água, infelizmente. Nadador é inteiro depilado. Ele, para diminuir o atrito com a água, ele se depila. É uma coisa a menos o atrito com a pele dele, tá? A pele hidratada de forma geral, por aí vai. É a superfície da pessoa mesmo, do nadador, formas de diminuir o atrito com a água, tá? E por isso, por exemplo, atletas longilíneos, né, aquele atleta comprido e magro, é mais eficiente do que um atleta com a mesma força, mas baixinho e largo, por exemplo. O atleta longilíneo e magro, ele vai ter menos atrito com a água, ele vai ser mais hidrodinâmico, então ele vai se destacar lá no alto rendimento, né? Bom, acho que está nos últimos slides, gente. Falando de propulsão, propulsão é o ato de você se empurrar para frente
sem impulso, sem apoio e sem afundar, né? Então, a propulsão não é você pegando impulso na beira da piscina ou no fundo da piscina, é você conseguir se deslocar na água sem apoiar, só com a própria água, tá? Como que é possível ter a propulsão? Eu vou misturar movimentos de perna, cada nado vai ter um movimento específico, mas eu tenho um movimento de perna, movimento dos braços submersos, então dentro da água, como que os seus braços vão se movimentar para te empurrar para frente, e os movimentos de braço fora da água para entrar novamente na água. Essa entrada da mão na água vai receber o nome de palmateio, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, só para vocês verem aí, é só um exemplo do movimento de pernas, tá? Que a amplitude desse movimento em relação à superfície da água pode variar entre 3 e 0,5 metros. Claro que esse movimento não vai ser o mesmo para todas as modalidades. O nado peito não vai ter esse movimento, vai ser um movimento mais feio. E o palmateio é isso daqui, a técnica de como que a sua mão a palma da sua mão vai bater na água, digamos assim. Por isso que chama palmateio. Se a sua mão vai entrar na água assim, 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 ou fazendo uma curvinha. Ou vai entrar de um jeito e modificar o formato dela dentro da água. Tudo com o intuito de minimizar arrasto quando entra e aumentar a propulsão quando eu me movimento dentro da água, tá? Então, se eu consigo entrar com a mão na água, gerando menos atrito, mais eficiente. E se eu consigo empurrar mais a água depois que a minha mão está dentro da água, mais eficiente. E se na hora de tirar a mão da água eu não me empurro de volta para trás, eu consigo diminuir o atrito para tirar, mais eficiente, tá? Então, no palmateio, que eram aqueles desenhos lá que eu estava mostrando, eles envolvem tanto a própria mão, mas, consequentemente, envolve todo o punho e o antebraço, para que eu tenha, né, esse movimento aqui e as alturas de como que eu vou movimentar, né? E ele pode ser usado, dependendo da modalidade, do que você pretende, se você está nadando em velocidade, se você está fazendo educativo, por exemplo, se você quer só melhorar o seu condicionamento físico e não necessariamente aprimorar a técnica, esse palmateio vai ser usado para estabilizar, para suportar, para sustentar o seu corpo na água, não te deixar afundar, e para propelir. Propelir é fazer a propulsão, te empurrar para frente, tá? A força ou a pressão da mão deve ser aplicada na direção oposta ao movimento desejado. Aqui entra a lei de Newton, ação e reação. Então, se eu quero ir para frente, eu empurro a água para trás. Faz sentido, né? Faz sentido? Se eu quero ir para cima, eu empurro a água para baixo. Se eu quero descer, eu empurro a água para cima. É nesse sentido a aplicação da lei de Newton aqui. Então, eu tenho palmateio plano, que é ponta dos dedos alinhados com o punho e o antebraço. Palmateio padrão ou para cima, as pontas dos dedos ficam levemente para cima, ou reverse para baixo, a ponta dos dedos fica assim. Vai depender do tipo de nado, vai depender do seu corpo, vai depender de como que você está fazendo a sua braçada. Eu não estou especificando aqui ainda. É isso, gente. Foi a aula de hoje. Antes de eu falar do trabalho que eu quero conversar com vocês, tá? Nossa, tem pouca gente nessa aula. Eu já não estou dando aula todo dia para não encher o saco. E o povo ainda não vem para a aula que eu dou. Deixa eu tirar da apresentação. Ai. Olha só, eu queria falar com vocês sobre o trabalho, né? Que, né, tem que ter. Eu tinha me programado para passar um trabalho para vocês. Aí teve a reunião com o Samuel agora à tarde, e ele falou das práticas, então vou ter que alterar um pouquinho. Mas, como trabalho teórico, pelo menos, eu gostaria de propor o seguinte: eu gostaria de propor um seminário, e aí eu vou dividir os temas.
até 6 pessoas, mas alguns grupos vão ter menos, pelo menos pelo que eu vi de número de pessoas na turma. Para a gente, o seminário aqui online, para vocês apresentarem uma modalidade, um estilo, os temas eu separei, tá? Qual que é a ideia do seminário nessa época de pandemia? Vantagem, não precisa apresentar todo mundo, não precisa todo mundo estar com câmera ligada, falando ao mesmo tempo. Vocês podem selecionar pessoas. Não, você apresenta, vocês dois apresentam. Vocês podem usar o slide, se quiser vocês mesmos apresentarem, ou me mandar o slide e eu botar aqui, nesse formato. Dá para vocês se organizarem de forma, eu tenho tal acesso à internet, ou eu tenho computador, eu posso fazer a parte escrita, né? Posso fazer a parte escrita e os slides, por exemplo. Aí você só apresenta, você está só com o celular, você só tem o celular, beleza, eu vou passando o slide e você fala, você vai apresentando na hora, na aula, para a turma toda, que não é só para mim. Então tem assim, com mais pessoas, dá para manejar como que vocês podem fazer de um pesquisa mais, um faz a apresentação, um apresenta de fato, para vocês se organizarem, tá? Aí, eu fiz no... Deixa eu ver se vocês entrarem lá no Moodle de vocês... Agora não vai dar para ver. Se vocês entrarem no Moodle de vocês, eu botei um link lá para inscrição dos seminários, que tem já o tema, então vai ser nado crawl, nado borboleta, nado peito, nado costas, natação para criança, de 6 meses a 5 anos, então bem criança, e hidroginástica, o tema hidroginástica, para vocês pesquisarem e apresentarem. E aí tem lá... Não, Thalita, você vai ter que escolher um, eu sinto muito. Mas eu te deixo fazer as perguntas, olha só, na hora da apresentação. Aí cada grupo faz um tema, né, e apresenta um tema. A ideia... Então, André, eu não queria sortear, não. Eu queria que vocês escolhessem. Tanto por... A apresentação vão ser todas no mesmo dia, porque são apresentações curtas. Então, vai ser um dia de apresentação. Calma. Tem o link lá no Moodle, para vocês escreverem lá o nome de cada pessoa do grupo, até para eu poder acompanhar isso, quem está em qual grupo, quem está faltando, quem está sem grupo, para eu poder me ajudar a organizar isso. Você pode escolher o tema que você tem mais afinidade, por exemplo, em vez de escolher pelo grupo, por exemplo, imagino que o Miguel gostaria de falar sobre crianças, imagino só. Então, ele se bota lá no grupo de crianças. Mas eu queria realmente que vocês organizassem isso, tá? O link já está até lá no Moodle. E não tem, o link é o mesmo para as duas turmas, não tem problema se você é bacharel ou licenciatura, não tem problema misturar, tá? Em relação à pontuação, o que vai acontecer? Como até então, talvez não tivesse prática, valeria mais pontos, valeria 4 pontos. Seria 2 do trabalho escrito e 2 na hora da aula aqui a gente apresentando. Ou 3 e 1, não sei. Como a gente vai ter a prática, eu ainda vou ver com o Samuel. Se, por exemplo, se eu puder substituir a prova teórica pela prática, pela pontuação da prática, então esse fica sendo o trabalho teórico, e aí a gente tem mais um plano de aula e a aplicação como a prática, a pontuação da prática. Aí não tem problema, esse trabalho pode valer 4 e a gente ainda teria mais pontos para gastar aí com a prática. Eu só não tenho certeza disso ainda, tá? Mas, no mínimo, vale 4 pontos. No mínimo, vale 4 pontos. Ok? Pelo menos 4 pontos surge disso daí. Se vocês quiserem, enfim, olha o link, porque eu preciso que o nome de vocês esteja naqueles links para eu saber quem é quem e quem está fazendo o que trabalho, tá? E aí eu quero saber se vocês topam, né, essa estratégia, para a gente ter essa pontuação, e para vocês se prepararem, tanto escrevendo o trabalho quanto nas apresentações, se prepararem para fazer o plano de aula, para apresentar na aula prática. A ideia era essa construção. Então, por exemplo, eu passei o material de leitura para vocês para a aula passada. Aquele material de leitura fala de método de ensino de conteúdo,
método analítico, método sintético, o que você precisa saber. Aí você vem estudar a modalidade. Você com a sua modalidade, depois ouvindo a dos outros. Aí você vai estar apto para fazer um plano de aula e aplicar esse plano de aula para a sua turma. Entenderam a lógica? Mais ou menos? Só um grupo. Vai ter que ser um grupo por tema, um tema por grupo, porque senão não vai dar todos os temas. Porque são 6 temas. E vocês, pelo menos na minha chamada aqui, vocês são tipo 31 alunos. Entendeu? Aí não dá para inventar muita moda, não. Você quer falar de tudo, né, Thalita? Vou te botar de monitora no dia da prática, tá? Eu queria saber se vocês topam essa estratégia, né, da gente construir. Se vocês toparem, o dia da apresentação, né, a entrega do trabalho, o dia da apresentação, seria dia 18 de junho, tá? Vocês teriam, hoje é dia 28, então vocês teriam mais de 3 semanas para fazer isso, para fazer esse trabalho, tá? Dia 4, a gente pode se encontrar aqui para tirar dúvida, para vocês aprimorarem e para eu ir dando um pouco dos conteúdos para vocês melhorarem as apresentações de vocês. Dia 11 de junho é feriado, a gente não se encontra, e aí a gente vem para apresentar dia 18 de junho, tá? E aí o envio da parte teórica fica para o dia 18 de junho também. Aliás, o envio eu posso deixar para domingo, que aí eu posso fazer algumas correções para vocês terem tempo de corrigir. E aí o envio é via Moodle mesmo, eu vou abrir lá. Mas eu queria saber se vocês... Gabriel, vai ter que ser, né? Porque pelo menos vocês aplicam. E aí, a ideia é justamente vocês construírem a capacidade de vocês para fazer o plano de aula em natação, né? Teve um material de leitura que eu passei, vai ter sobre as modalidades da natação, e aí a gente vem para o plano de aula, vocês montam e a gente aplica. E provavelmente essa aplicação do plano de aula vai ser no meio de julho para lá. Então, não é agora, não adianta eu querer vocês façam tudo agora e a gente cruza os braços e fala aí, não tem mais nada para fazer nos próximos dias, tem que esperar os dias da prática. E não faz sentido essa disciplina ter, tipo, 300 horas, se ela é de 80 horas, ela vai ter mais de 80 horas, mas não faz sentido ficar entupindo vocês de conteúdo e de tarefa, entendeu? É isso que eu não quero. A vantagem desse trabalho é que fica sendo um trabalho, em vez de ser um monte de trabalhinho, é um trabalho. Tá? Aí, se vocês toparem, a inscrição lá para vocês organizarem os grupos já está no Moodle, mas aí eu faço a parte escrita bonitinho, o que precisa, o dia, deixo tudo organizado. Pode ser, Thalita, vocês podem aplicar o tema de vocês, mas a gente pode fazer de uma forma mais dinâmica também, não se limitar, por exemplo, a uma modalidade no dia de aplicar. Guilherme, dia 18 é a apresentação, exatamente. Não precisa ser em Word ou PowerPoint, não, tá? Pode ser aqui a gente conversando. De preferência, vocês abrirem a câmera nesse dia, pelo menos, né? Ou pelo menos o grupo que estiver apresentando. Então, você não é obrigado a usar o PowerPoint igual eu estou usando aqui. Pode ser uma conversa, explicando as coisas. Aí você faz um roteiro para você, para não se perder. Então, não precisa fazer um PowerPoint. Se você quiser fazer só por organização mesmo, sem problemas. E, claro, vai estar tudo gravado, né? E aí, eu também vou somando com os conteúdos, né? Você fala, sei lá, vocês falaram do CRAU, aí eu posso falar, também tem mais isso, também tem mais aquilo, não deixa de ser conteúdo, né? É só mudar o formato também, botar vocês para falar um pouco também. Vocês estão mais protegidos aí da vergonha com a distância. Passa perfume, penteia o cabelo, por favor. Tá bom, gente? Então é isso, crianças. Deixa eu parar de gravar. Amanhã eu coloco no Moodle, para quem precisar.